Esses dias, o ministro da Educação disse que pessoas com deficiência atrapalham, que atrasam o aprendizado de outros alunos. Essa semana nós estivemos em Acauã, que fica a 12 quilômetros de Paulistana, para entrevistar Francisco, um jovem de 17 anos que perdeu totalmente a visão. Entrevistamos também a sua mãe, Dona Terezinha, e a professora Adalzisa. Dona Terezinha é mãe do Francisco. Dona Terezinha, Francisco nasceu com deficiência visual ou ele sofreu algum acidente? Não, ele ficou com 5 anos e 9 meses. Ele tinha um tumor no cérebro. A senhora sempre se emociona. Sempre. Ele tinha 5 anos. E 9 meses. Foi descoberto um tumor do tamanho de uma laranja na cabeça dele. Aí o médico falou que ele só tinha 10% de chance de vida. Aí foi tirado, aí ele reagiu, graças a Deus. Ele ficou com deficiência visual. Então até os 5 anos ele enxergava normalmente. Enxergava. Dona Terezinha, hoje qual a idade, Francisco? 17 anos. Desde aquele dramático momento até hoje, quais as dificuldades que a senhora encontrou para colocar Francisco na escola? Eu sempre tive receio, como seria a convivência deles com os professores e alunos na escola, mas graças a Deus, tem muitas dificuldades, mas vem superando, com a mão de Deus, ele dá muito bem, mas todos os professores dele que ele já estudou até hoje, quanto os alunos, dá muito bem, graças a Deus. Então a senhora no início teve medo? Tive. Fiquei muitas noites em claro, porque ele gostava de estudar desde os 3 anos. Quando eu vi ele perder aquela deficiência, eu imaginei tudo. O que a senhora mais tinha receio, assim, ao colocá-lo na escola? Era o preconceito, era tudo, mas graças a Deus, ele foi um menino que sempre, nunca teve isso, graças a Deus, nunca. Sempre os alunos têm maior e não carinho por ele, nunca ele sofreu preconceito. Graças a Deus. O que levou a senhora, mesmo com esse medo no início, e em meio a tantas dificuldades, porque foi uma mudança radical na vida de vocês, o que levou a senhora a investir, colocar Francisco na escola, lutar por isso, enfrentar esse medo? O que levou a senhora a ir à frente? Porque ele é um menino muito estudioso e que gosta muito de ir à escola. E seu sonho é se formar. Então, sempre busco apoiar a decisão dele. Sempre dou maior força para ele estudar. A senhora gostaria de dizer alguma coisa para as mães, para alguma mãe que de repente tem que lidar com a mesma dificuldade que a senhora teve que lidar e tem que lidar até hoje? É assim, no início é muito difícil, você pensa que o mundo acabou, tanto é que hoje, mesmo, para mim meu filho enxerga, então, e ele ser tão feliz, para mim meu filho enxerga, tem que no início eu sofri bastante. Então o que a senhora diria para essas mães? É que elas amam os filhos delas e dão todo apoio a eles e que eles levem uma vida normal. Francisco, boa tarde. Boa tarde. Francisco, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Por que estudar? Eu gostei desde sempre, desde muito novinho, de estudar. Tanto que com 3 anos eu já queria ir para a escola. E porque eu sei da força que tem a educação, que a educação é uma arma muito importante da nossa mão. Que o conhecimento é
é um recurso que ninguém toma de você. Então, eu sempre gostei de estudar, porque eu sei que para vencer na vida e também para ter conhecimento, para saber conversar, saber argumentar sobre quando você vai debater, porque às vezes você é ludibriado porque não tem determinado conhecimento sobre aquilo e às vezes acaba aceitando tudo do que o outro está falando. Então é muito importante ter conhecimento e estudar. Conhecimento é muito essencial nas nossas vidas. Francisco, as dificuldades que você encontrou ao longo de sua vida não lhe desestimularam a estudar? E para você, o que foi importante continuar estudando? Respondendo a primeira pergunta, as dificuldades, assim, desde a primeira dificuldade, assim, porque meus professores nunca tinham trabalhado com aluno deficiente visual e nem com outra deficiência na escola onde eu estudava. Então aí já começou, porque os professores não sabiam a maneira ideal de trabalhar. Só que aos poucos eles foram percebendo que eu só era deficiente visual, mas eu era como todos. Aprendia, eu prestava atenção na explicação deles, e eles foram percebendo que eu ia conseguindo absorver o que eu estava ensinando. Então, as dificuldades foram grandes, só que minha vontade de estudar e aprender e conseguir meus objetivos sempre foi maior. E quando você tem um objetivo, você não mede os obstáculos, você tem que passar por cima para chegar, para alcançar o objetivo que você sempre sonhou. Então, o que estimulou você continuar estudando apesar das dificuldades? O que estimulou eu continuar estudando foi meus sonhos, porque eu sei que através da educação, a educação pode me proporcionar a conseguir realizar meus sonhos. Francisco, você ouviu uma fala recente do atual ministro da Educação, ou seja, o ministro do governo federal, em que ele disse que algumas pessoas com algumas deficiências, elas atrapalhavam e atrasavam algumas turmas, e que o posicionamento dele é que essas pessoas tivessem um atendimento separado. Como foi para você, Francisco, e você acompanhou essa fala, você ouviu essa fala do ministro? Eu ouvi essa fala do ministro Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação. Para mim, esse pensamento é um pensamento lá dos séculos XV, onde que naquele tempo o conhecimento era muito limitado. Mas esse pensamento nos dias atuais, em pleno século XXI, ele é até de se assustar com uma pessoa que ocupa um cargo de tamanha importância ter um pensamento desse. Só que, de certo modo, não me surpreende vindo daquele pessoal que ocupa o cargo naquele governo, porque ele só tem pensamentos antigos, que não vêm, ele parece que não se adaptava ainda com a questão atual, com a questão de respeitar a diferença de um do outro, porque nós vivemos num país, por exemplo, que a diferença tem deficientes, tem índios, então nós temos que respeitar a diferença, porque se a gente entender a diferença, respeitar, tem espaço para todo mundo crescer. E eu me lamento, porque um deficiente não atrapalha o desenvolvimento de uma turma. Eu digo por experiência própria, eu sou deficiente, estudei desde os 5, eu perdi minha visão com 5 anos e 9 meses, desde do primeiro ano do ensino fundamental, eu estudei, e eu posso garantir que sempre procurei ajudar meus colegas, e meus colegas sempre procuraram me ajudar também, e eu posso afirmar que um deficiente, ele não atrapalha a sua turma, eu posso garantir. E meus colegas, sempre eu tive uma relação boa com meus colegas, por onde eu estudei. Francisco, o que você acha que está faltando nas instituições de ensino para melhorar a inserção
das pessoas com deficiência? As instituições de ensino falta muita coisa. E para começar, não só para deficientes, falta para todos os alunos. E para os deficientes é que essas faltas são mais percebidas. Porque, por exemplo, você chega numa escola, tem vezes que não tem rampas adequadas, às vezes não tem um piso adequado, por exemplo, para quem é cadeirante e tem que ir por tal lugar, porque o caminho mais curto para chegar na sala não dá para passar com cadeira de roda. Então, as escolas têm que evoluir nesse sentido, de oferecer um espaço mais acessível, porque dando um ambiente bom para os alunos, seja deficiente ou não, eles vão conseguir se desenvolver. Então, as escolas também têm que explicar, procurar mostrar para os alunos, para os estudantes, que os deficientes também têm seus direitos, porque a escola, depois de casa, é o principal ambiente para o adolescente e para o jovem. Então, a escola tem que ir mostrando a importância do deficiente e a importância de respeitar as diferenças. Francisco, quais os seus planos para o futuro? Eu estou concluindo o ensino médio esse ano e quero entrar na universidade e estudar e conseguir me formar para que quero conseguir um bom emprego no futuro, porque eu sei que eu sou deficiente, mas eu sou capaz de conseguir isso e eu quero estudar muito. E eu não planejo jamais de parar de estudar, porque ninguém sabe de tudo. Quem diz que sabe tudo é porque anda mal informado. Então, e cada dia vai se inovando, nós vemos no mundo líquido que o que eu aprendi hoje, já amanhã já não serve mais, então cada dia eu tenho que ir aprendendo. Então, o meu plano é nunca parar de estudar, eu gosto de estudar mesmo. Parece que está no meu DNA estudar. Você pretende se formar em quê, Francisco? Eu avalio várias profissões, assim, eu admiro muito a questão jornalística e a questão de direito. Eu estou em dúvida ainda, mas eu vou pensar e vou fazer uma boa escolha, porque eu sei que isso vai ser muito importante no futuro. E quero estudar, estou me preparando para o Enem e espero conseguir uma boa nota no Enem e entrar na universidade e conseguir atingir meus objetivos. Francisco, quais suas maiores conquistas na escola até hoje? Assim, minhas maiores conquistas, eu vou começar assim. Eu quero deixar claro que nunca eu precisei de uma ajuda de um professor para eu passar em determinada disciplina, até hoje. E eu garanto que se eu passar na disciplina eu precisar de uma ajuda de um professor, eu não aceito, porque eu quero passar por mérito, por esforço. E minhas conquistas, eu já passei em Olimpíada de Matemática na primeira fase. Esse ano já eu passei na primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciência, que inclusive a segunda fase vai ser sexta à tarde que eu vou fazer. E foi isso. E tem a prova do SSA também que eu estou fazendo, que comecei a fazer em 2019 e esse ano é a última prova, que se eu vou fazer e se eu conseguir uma boa nota, eu vou entrar na UPE, porque é um caminho alternativo para se no Enem não dá certo, porque eu gosto de ter duas alternativas. Eu vou ver qual é a melhor, se é a nota do Enem ou se vai ser pela USSA, que é lá da UPE, do estado de Pernambuco. Para finalizar, Francisco, você gostaria de deixar alguma mensagem para tanto os administradores quanto jovens estudantes como você, que tem alguma deficiência e que lida com essa dificuldade de falta de estrutura? Assim, ter vontade, só que eu falo direto, você tem que ter vontade, mas tem que ter também oportunidade, porque a vontade ela casa com a oportunidade. Se você tiver vontade e não tiver oportunidade, não vai adiantar de nada. Então,
eu queria pedir para os jovens deficientes que não desista, se esforce, estude, que vai dar certo. E para os administradores, os políticos, é que eles busquem promover políticas públicas que abrem mais espaço para o deficiente, porque temos que ter a vontade, mas precisamos das oportunidades. Professora Dalzisa, há quantos anos como professora? Como professora mesmo, desde 1998, mas na área mesmo da educação especial, ela veio para mim assim em mais ou menos 2008. Foi quando o Estado ofereceu uma formação de professores de Libras do Estado e só teria que ir professor do quadro efetivo, né? E nessa época eu tinha uma pessoa que eu tenho bastante carinho, que era Lucas, o filho do pastor, ele era surdo, e eu tinha bastante carinho por ele. E como nessa oportunidade eu pedi que eu fosse para esse curso de Libras, né? Passei 17 dias em Teresina e quando eu voltei de lá, eu vou ter uma nova pessoa, porque não foi só trabalhar com surdo, lá também existia conceitos que falavam sobre a questão da deficiência, né? E isso aí me deu uma vontade imensa de trabalhar nessa área de educação inclusiva. Quando foi em 2010, a escola foi contemplada em uma sala de recurso. Aí, com essa contemplação, como eu já tinha um curso de Libras, né, o curso básico de Libras, aí de novo veio a oportunidade para mim de estar trabalhando com esses alunos. Não vou dizer para você que foi uma coisa fácil, que não foi. Quando houve essa oportunidade, eu fiquei naquele medo. Será que eu vou conseguir? Se eu não tinha nenhuma formação, para trabalhar com os outros alunos, né? Não era fácil porque eu ia receber alunos com várias deficiências. E aquilo ali me deixava preocupado, porque a única formação que eu tinha nessa área, que até então eu não tinha nenhuma noção do que seria trabalhar com aluno deficiente. Eu era professora da sala comum, mas não tinha muito deficientes. Não tinha, dizemos assim, né? Porque não sei se você sabe que muitas vezes até o aluno com deficiência os pais não procuravam em levar para a escola, né? Então praticamente não tinha aluno com deficiência na sala regular. E aí, quando veio essa sala de recursos para poder trabalhar com aluno com deficiência, eu tive essa vontade porque eu já estava com curso de Libras e lá me estimularam bastante em relação a trabalhar com pessoas com deficiência. E eu aceitei e tive que desdobrar, né? Procurar conhecer um pouco as outras deficiências. E um desafio grande aí, eu tinha Lucas, que já era uma pessoa que eu já conhecia, eu conversava com ele, eu comunicava com ele de outra forma, né? Aí comecei a trabalhar com o Lucas e os meus alunos foram o Lucas e o Francisco. Foram os meus 2 alunos. E comecei a trabalhar com ele, a aprender com eles e a trabalhar com eles. E assim, desde esse tempo, eu venho só fazendo curso para poder tentar melhorar. Porque assim, o professor, por mais que ele não tenha uma formação, se ele tiver força de vontade e dedicação naquilo que ele está fazendo, ele vai de alguma forma procurar ajudar aquele aluno, né? Então eu não tinha a formação em si, mas eu tinha aquela vontade de poder ajudar aqueles meus alunos que estavam comigo na sala de recurso. Comecei com 6 alunos, hoje eu tenho 14 alunos. A senhora, como professora, com essa experiência, né, de ter vivenciado esse início, esse estímulo inicial lá, como a senhora avalia o que precisa hoje para melhorar a inserção das pessoas com deficiência nas instituições de ensino? Uma vez que a senhora até mencionou que lá no início percebia que até mesmo os pais
eles tinham uma certa dificuldade de colocar os seus filhos ou filho que tivesse alguma deficiência na escola. Hoje, como a senhora avalia? Bom, eu acho assim que está sendo um grande desafio, né? Por mais de ter algumas políticas públicas que venham a melhorar, como a sala de recurso, né? De 2000 para cá, essa sala de recurso ela veio para ajudar o aluno com necessidade especial, né? Então, para que aconteça essa inserção, uma coisa que seria, primeiro, acessibilidade, ou seja, um ambiente preparado para receber o aluno. Não só o aluno sem nenhuma deficiência, mas o aluno de maneira geral, o aluno que apresenta uma necessidade, que tem uma deficiência ou limitação, seja cego, surdo, obeso, né, que tem uma certa dificuldade de locomover, e outros mais, né, o autista e outros. Então, seria isso aí, acessibilidade, adaptar o ambiente para que receber esse aluno. A outra seria a formação pedagógica. Eu acho que não só o professor da sala de recurso, ele deveria ter essa formação para trabalhar com aluno especial, mas sim todos os professores, porque ele vai receber o aluno lá. Então, se ele tiver o conhecimento, ele vai ter mais oportunidade de ajudar o aluno dele, né? Então, a formação não seria somente para nós que estamos trabalhando na sala de recurso, na PAS, outras coisas assim, que recebem alunos especiais, mas que os professores que estejam na sala comum tenham essa formação, né? Outra coisa também seria a questão de recursos pedagógicos. O recurso pedagógico também é importante, ou seja, um aluno que é cego, por exemplo, ele tem uma outra maneira de aprender, por mais que ele tenha outros meios, como a audição, né, percepção, mas ele necessita de algo mais, como recursos, livros em braille, o surdo, que tenha alguns livros de áudio, né? Então, nesse sentido aí, recursos pedagógicos que venham para poder auxiliar eles, né, ajudar eles nas atividades pedagógicas, nas atividades do dia a dia dele, né? E a sala de recursos foi um ponto positivo, porque ele é atendido no contraturno, onde ele iria trabalhar uma outra atividade, no caso para o cego, o braille, para o surdo, a libras, e outras atividades que venham contemplar as necessidades que ele teve na sala regular. Então, seria isso. Acessibilidade, né, física da escola, formação para professores, não só da sala de recursos, mas da sala regular também, e recursos materiais pedagógicos, seja livros ou outros instrumentos que venham facilitar no dia a dia do nosso aluno com necessidade especial. Professora, a senhora acompanhou a declaração recente do ministro da Educação. Ele disse que algumas pessoas com deficiência, elas atrapalham. Veja só, eu acho até para ele que, né, como até o Francisco citou na entrevista, que está na posição dele, ele deveria ter medido um pouco as palavras, porque não existe ninguém que possa ensinar algo a alguém, né? Por pouco conhecimento que eu tenho, existe alguma coisa que eu posso ensinar para alguém. Então, com limitação ou não, com deficiência ou não, a gente aprende com o outro, né? Então, acho que foi uma parte de ignorância, no sentido da palavra, dele não ter a oportunidade de ter tido em sala de aula um aluno especial. Porque eu aprendi muito, estou aprendendo bastante com meus alunos especiais. E mais agora que eu estou tendo um filho especial. Eu tenho um filho especial, autista. Então, é um desafio? Mas a gente aprende demais com eles. Aprende que eles têm uma outra maneira de aprender as coisas, de ver o mundo de outra forma. Na sala de aula com os colegas, o colega aprende a respeitar as diferenças. Se fosse todo mundo igual, sem nenhuma limitação, o nosso coleguinha, ele não ia entender que
aquele aluno que anda diferente também é considerado normal. Então, eu até comento assim, em reunião de professores, que eu tive aluno de várias escolas. E a Baraunas, para mim, foi uma escola que me dava orgulho. Porque eu tinha aluno, tinha Francisco e tinha Sérgio, nas Baraunas, e eu via aquela relação entre Francisco e os colegas, entre Serginho, que era o meu outro aluno que eu tenho, quer dizer, ainda é aluno meu, com os outros colegas. E a gente via que aqueles alunos, eles aprenderam a respeitar Francisco e Serginho do jeito que ele é. E já em outras escolas, existe alguns alunos que um pouco, não quero fulano no meu grupo, não quero esse fulano, entendeu? Então, o convívio desse aluno no âmbito escolar vai ensinar a mostrar que cada um tem suas limitações e que nós temos que aprender com ele a respeitar o outro, a respeitar a diferença do outro, né? Então, a gente tem a aprender. Uma sala de aula com um aluno especial só tem a nos ensinar. Nós, professores, de ver o aluno, de ver aquele aluno em outra visão, a maneira da gente planejar nossas aulas. Como, por exemplo, se eu vou planejar minha aula aqui, eu vou pensar, poxa, como é que meu aluno surdo, ele vai aprender esse assunto que eu estou trabalhando aqui? Como é que meu aluno cego, ele vai entender esse assunto que eu vou trabalhar com ele? Então, ele vai ter uma outra visão. E esse momento que coloca ele em desafio é a aprendizagem. Ele vai enriquecer ele como professor e vai também mostrar aos alunos que é importante essa diversidade. É que faz a gente crescer, ser mais humanos. Professora, como foi a experiência com o Francisco e como é o desempenho dele? Rapaz, eu acho que ele também foi uma das pessoas que me incentivou, ou dizendo assim, foi uma pessoa que me motivou para essa caminhada. Como eu falei de início, eu entrei por parte do Lucas, né, que era meu vizinho, ele gostava muito de mim, eu gostava dele, né, era pequenininho e tudo. Eu entrei nessa área pensando em ajudar Lucas. Depois da sala de recursos veio o Francisco, que a motivação dele, a maneira dele ver as coisas, fez com que cada dia mais eu buscasse o melhor para ele e o melhor para os meus alunos. Porque eu sei que ali, se tiver uma motivação, faz com que eles desenvolvem mais ainda, né? Então o Francisco, ele sempre foi essa pessoa otimista. De quando eu passava uma coisa para ele dizia, eu vou aprender. Ele nunca chegou a dizer assim, Francisco, vamos fazer isso? Ele não chegou, não, professor, não consigo não. Eu tinha 2 alunos cegos. Eu tinha 2 Francisco, era Francisco Félix e outro Francisco, certo? Então, eu vi a diferença nele. Ele nunca dizia não quando eu colocava ele em um desafio. Nunca. Ele sempre dizia, eu vou fazer. Eu vou tentar. E isso aí era percebível, assim, no sentido, porque não era só ele também, tinha alguém por trás dele. Alguém que acreditava nele. Então, é isso que eu acho que o Francisco tem um diferencial. A mãe, com todas as limitações que a mãe possui, né, ela incentivava para ele e fazia com que ele agisse como igual aos outros. Tanto na sala de aula, no dia a dia, e isso aí, para uma pessoa que tem uma deficiência, é ideal. Ele não se sente deficiente. Ele se comporta como qualquer outro aluno. E isso foi que me fez mostrar, assim, foi que me motivou a questão da capacidade do aluno com necessidade especial. Que a pessoa, ela pode ser o que ela quer, mediante das limitações. E é isso, meu Francisco, ele teve esse diferencial na minha vida. Ele foi um dos primeiros alunos meus que fez com que eu procurasse ainda mais me dedicar nessa área.